Salve, salve galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Tudo belezinha aí com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Christian Tosi e semanalmente eu trago conteúdo técnico sobre o meio automotivo para vocês aqui no YouTube e diariamente lá no Instagram, @burns_garage. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Galera, para quem nos acompanha aí, sabe que esse daqui é o nosso novo projeto. É o nosso Cadete aspirado forte. Trata-se de um Cadete GLS ano 98, se eu não me engano. É um 2.0, um GM Família 2, que nós vamos fazer um projeto de preparação, um motor aspirado, aonde nós pretendemos chegar ali nos 150 cavalos de roda. Uma tarefa um tanto quanto complexa, por se tratar de um motor aspirado, que originalmente possui 100 cavalos apenas, 110 de motor, e a gente quer chegar a 160, 170 de motor mais ou menos. Então é um aumento aí de praticamente 50% da potência que o carro possui originalmente, sem nenhum tipo de sobrealimentação, sem supercharger, sem nitro, sem turbo, só melhorando as partes originais ali do motor. Só que antes de chegar nesse pé, nós precisamos fazer uma bela de uma revisão. Já mostrei nos vídeos anteriores fazendo a revisão aí da parte de embuchamento, de suspensão. No vídeo anterior, vídeo muito legal, fizemos uma bela de uma revisão ali na parte do motor, vimos uma puta restrição ali na parte da entrada de ar. Eu sabia que esse carro estava mais fraco e agora nós vamos revisar a parte do sistema de arrefecimento. Com essa revisão eu já consigo passar a andar com o carro mais tranquilamente e também já fico mais seguro de passar esse carro no dinamômetro. Isso mesmo, a gente vai passar esse carro originalmente no dinamômetro para saber a potência que eles têm originalmente, para saber da onde que a gente está saindo e até aonde a gente vai chegar, o quanto de potência a gente vai conseguir extrair desse motor. Então, no vídeo de hoje, revisão do sistema de arrefecimento. O Pedro já está desmontando ali, já está jogando a água para o chão e nós já vamos iniciar essa manutenção. Antes de mais nada, vale lembrar que está rolando uma ação entre amigos aqui no canal. E nesta ação entre amigos, você pode concorrer ao kit completo aí da RT Alta Performance, que consiste na injeção eletrônica programável Alpha 4, mais wide, mais sonda, 4.9, ou então, se você preferir, R$ 2.500 diretamente aí no seu Pix. Cada cota está custando apenas R$ 15, a partir de 5 cotas já tem promoção. Link na descrição ou no primeiro comentário. Corre, aproveita as suas chances aí de levar esse kit muito legal aí para sua casa, para você dar aquele upgrade no seu projeto e você ainda me ajuda a continuar desenvolvendo conteúdo técnico, trazendo esse conteúdo legal que vocês tanto gostam. Beleza? Agora sim, sem mais enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, galera, temos aqui nosso GM Família 2, como já mostrei para vocês anteriormente. Ele já estava com um gato aqui no reservatório, com essa tampa aqui, porque estava jogando água por aqui, a tampa não estava vedando legal, então nós vamos trocar o reservatório e a tampa, beleza? Outra coisa que eu preciso trocar é essa mangueira aqui, por quê? Olha o jeito que isso daqui tá, tem uma emenda aqui e claramente nós temos um vazamento aqui. Então, eu vou trocar essa mangueira aqui. Eu tinha falado também que eu ia colocar um filtro na linha aqui de retorno de água para filtrar a água e não deixar isso daqui sujar. Eu não sei se vocês se lembram. Um filtro de combustível que ia colocar aqui. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque essa mangueira aqui ela é mais espessa. O diâmetro dela é maior do que o do filtro de combustível. Então, eu vou ver se eu consigo fazer um gato aqui, se eu consigo fazer isso ou não. Outra coisa que eu vou atacar é aqui, ó. Aqui nós temos a válvula termostática. Válvula termostática de GM Família 2 é na frente, é de fácil acesso. Dos GM Família 1 é lá dentro,
lá atrás da correia, que é mais de difícil acesso. Então eu vou abrir aqui a válvula termostática para a gente ver se tem válvula termostática, e eu desconfio que não. Por que eu desconfio que não? Porque quando eu estava vindo com esse carro, trazendo o carro embora, a temperatura dele não subia. E na hora que eu parava num pedágio, a temperatura começava a subir um pouquinho, e na hora que eu andava ela caía de novo. Isso pode ser um sinal da falta da válvula termostática, porque a água fica circulando no bloco e não para dentro do motor. Então o motor nunca chega na sua temperatura ideal de trabalho. E isso não é legal, por quê? Porque isso daí aumenta o desgaste dos componentes internos do motor. O motor ele precisa aquecer e chegar na temperatura de trabalho dele. No caso dos motores a gasolina, ali próximo dos 85 graus, e nos motores a etanol próximo a 90, 92 graus, mais ou menos. Então, por esse motivo que eu vou abrir a termostática. E outra coisa que eu já vou trocar também é o sensor de temperatura. Por quê? Por conta disso daqui, ó. Tá vendo que ele está rodando em falso? O sensor de temperatura não pode rodar em falso. Então, provavelmente a gente pode ter algum erro de leitura aqui também, porque o sensor tá estranho. E é lógico, esse carro, ele tá na água torneiral. Vou enfiar aditivo? Agora não. Por quê? Porque se eu colocar aditivo aqui, pode começar a aparecer buraco a rodo. E não é isso que eu quero. Ah, então eu vou voltar à água torneiral. Negativo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a água desmineralizada. Por quê? Porque a água desmineralizada, ela não vai limpar o sistema, que é a função do aditivo. Porém, ela não vai continuar corroendo o sistema. Então, por hora, eu vou fazer essa revisão. Já joguei toda a água, todo o fluido no chão. E na hora que eu for remontar o sistema, eu monto ele com a água desmineralizada. Beleza? Então, bora fazer essa manutenção aí. Já fiz a remoção do sensor de temperatura aqui. Temos aqui o sensor velho e o sensor novo. E uma coisa que temos que prestar muita atenção na numeração do sensor. Tá vendo que ambos são 4051? Isso daí é uma referência da MTE, excelente marca de sensores. Tem que ser igual, porque às vezes vai mudar a escala, vai mudar a resistência, e daí o carro vai fazer a leitura errada. Então, se atentar nisso daí no momento de fazer a troca desse tipo de sensor. Bom, hora da verdade. Vamos ver se tem válvula termostática ou não tem válvula termostática. E o papai estava certo. Só mostrando melhor aqui, como eu falei, ó, faltando válvula termostática. Aqui, ó, também não tem nada, tá um barro só, bem nojentão. E aqui, ó, a válvula termostática. Ela vai encaixada nessa peça aqui. Eu vou dar uma pré-lavada, mais ou menos, encaixar ela aqui e vou montar lá. E é por este motivo que eu quero colocar um filtro naquele cara lá, porque eu sei que esse barro vai se soltar. E eu não quero sujar o reservatório novo. Eu tô com umas ideias aqui, já eu mostro para vocês. Eu vou limpar isso daqui e vou montar a parte da termostática e a gente já conversa sobre aquele cara lá. Galera, aqui já dei uma limpada na peça, não precisa ficar perfeito, mas mostrar para vocês. Primeira coisa, trocar o O-ring de vedação, senão não vai vedar. Tava cheio de silicone aqui, O-ring tudo amassado, então quando você compra a válvula termostática já vem o O-ring, coloca o O-ring novo. A válvula não tem muito segredo, ela vai encaixada aqui dentro e aqui fica a parte dela que aquece. E muitos de vocês devem estar se perguntando qual a função dessa válvula aqui, como que ela atua. Bom, basicamente, eu montei a válvula, ela trancou a passagem, certo? Certo. Então, a água quente que está no bloco não passa para o radiador, que é onde a gente tem aqui a água fria. Então, qual que é a função disso daqui? Trancar, reter a água quente no bloco até atingir a temperatura de trabalho. Então, essa válvula aqui, o que acontece? Na hora que o motor aqui chegar a provavelmente seus 90 graus, 88 graus, ele vai aquecer essa pecinha aqui. E o que acontece na hora que isso daqui aquece? Isso daqui vai empurrar a mola. O pino que tem aqui, ó, tá vendo que tem um pino aqui dentro? Ele vai abrir e ele vai empurrar a mola. Então, essa chapinha que está aqui embaixo, ela vai abrir, liberando a passagem de água. Se eu não me engano, tem mercúrio aqui dentro. Então, o que acontece? A água que está quente no bloco vai circular
porque a bomba d'água está mandando, está bombeando a água. Então o que acontece? A água que está quente no bloco, ela vai sair para o radiador e a água que está fria aqui no radiador, como a bomba d'água está circulando, ela vai entrar para o motor. Como está entrando água fria no motor, na hora que isso daqui esfriar, ela tranca de novo, fazendo a manutenção da temperatura do motor. E fica nesse ciclo. Esquenta a água do motor, abre a válvula, entra a água fria, passa a água quente para o radiador, tranca a válvula e assim por diante. E por que o pessoal tira essa válvula fora? Porque pode acontecer dela dar problema. Quando ela dá problema, travada, aberta, o que acontece? O motor fica trabalhando mais frio. O pessoal nem mexe. Poderia acontecer sim, eu tirar essa peça aqui e eu encontrar a válvula aqui, só que travada, aberta. O sintoma seria o mesmo que eu vi. A temperatura do carro não sobe só quando o carro fica parado por muito tempo, que daí ela começa a subir. Mas por que o pessoal arranca? Porque ela também pode travar fechada. Se ela trava fechada, o motor começa a ferver. E se o motor começa a ferver, aí o pessoal vê o problema e vai consertar. Só que, ao invés de trocar essa peça, que é um tanto quanto barata, se eu não me engano, eu paguei R$70 nessa peça, o pessoal simplesmente arranca ela fora e monta. Só que daí o motor começa a trabalhar mais frio, ele não chega na temperatura de trabalho, aumenta o consumo de combustível, aumenta o desgaste das partes internas do motor. Então, não é legal. Não faça isso. Sempre tenha a válvula termostática instalada certinho ali. Ah, mas meu carro é turbo. Mesma coisa, não muda nada. Monta a válvula termostática ali e trabalha corretamente como que deve ser. Beleza? Então, bora fazer a montagem dessa válvula e bora partir agora para manutenção do reservatório. Galera, atualizando vocês aqui das manutenções, eu coloquei esse filtro aqui. Vocês viram a gambiarra que tava, e isso daqui ainda é uma gambiarra. E por que eu fiz isso daqui? Porque eu acabei de colocar o reservatório novo e eu não quero sujar o reservatório novo. Então o que eu fiz? Eu coloquei a água Desmi para dar uma limpada no sistema. Eu vou deixar funcionar um pouco, eu já até dei uma volta com o carro. E a ideia é que esse filtro ele retém as impurezas, que eu consiga dar uma limpada no sistema e posteriormente, com tudo limpinho na água Desmi e tal, o que eu vou fazer? Eu tiro isso daqui, aí eu coloco uma água Desmi nova com aditivo e a ideia é que daí não suje mais, que daí fique limpinho aqui, tudo bem? Aqui já está montado. Uma coisa que eu vou fazer aqui agora, eu vou trocar esse sensor aqui também, ele já está até comprado aqui, MTE também. Por que eu vou trocar esse sensor? Porque eu tenho dois sensores de temperatura aqui. Um indica a temperatura do motor para injeção e o outro indica a temperatura do motor para o painel. Eu andei com o carro, o painel ainda está marcando baixo. Então, por via das dúvidas, por se tratar de uma peça barata também, custa em torno de 30, 40 reais, eu já vou aproveitar e vou fazer a substituição desse sensor aqui. Uma coisa que eu não estou vendo acontecer e eu quero testar é a ventoinha. Eu não sei se essa ventoinha está acionando. O que eu vou fazer? Eu vou jogar um positivo e um negativo direto aqui e vou ver se essa ventoinha vai acionar, se ela está funcionando corretamente. Eu andei com o carro aqui, ele baixou o nível de água, provavelmente é ar que tinha no sistema que eu não tinha purgado direito. Então eu vou colocar a água aqui agora, vou trocar esse sensor
e vou fazer o teste da ventoinha. E uma outra coisa muito importante que eu não verifiquei, mas seria bom verificar, é a bomba d'água desse carro. Qual o problema? Ela fica atrás de tudo, atrás da correia de acessórios, atrás da correia dentada. Então teria que tirar tudo. A correia dentada eu já dei uma inspecionada anteriormente, ela não está tão ruim. Então não precisaria estar trocando agora. Eu vou tentar depois dar uma olhada por baixo, mas seria importante trocar essa bomba d'água. Não sei quando, não sei se eu vou fazer hoje, mas seria importante. Por quê? Porque a bomba d'água, ela também é acionada pela correia dentada. Se acontecer do eixo da bomba d'água estourar e ele ficar com folga, a correia dentada folga. Se a correia dentada folga, pode ser que o comando saia de posição. E se o comando sair de posição, ele vai atropelar a válvula, vai fazer aquele chabu inteiro. Então, a bomba d'água desse carro aqui é um ponto muito crítico, beleza? Então, eu vou fazer essas manutenções que eu falei aqui agora, de trocar o sensor, testar ali a ventoinha, e já a gente volta para conversar mais. A gambiarra aqui é a seguinte: no conector direto, positivo e o negativo aqui identificado, lá positivo e negativo direto na bateria, e na hora que ele encosta aí. Aí aqui a gente consegue ver a ventoinha virando. Pode soltar? Parou. A ventoinha está funcionando, só resta saber se ela está sendo acionada corretamente pelo módulo ou não. Aqui a posição dele. Senhores, lembra que eu estava falando da vibração que esse carro tinha? Primeiro a gente mexeu nos coxins lá na frente, todos estavam estourados, coxim de motor e câmbio ali, e melhorou 90% da vibração desse carro. Mas esse carro ainda fazia um barulho maldito de vibração e eu não estava entendendo o que era. Até que a gente entendeu que era aqui o escapamento. O escapamento aqui já não está mais original, ele está amarrado aqui meio no gato. E o que eu resolvi fazer para parar essa vibração por hora? Eu nada, o Valmas. Ele meteu uns calços ali, ó, de batente mesmo, bem no gato. Mas veja que aqui, ó, agora ele ficou firme e não fica mais batendo. Então, por hora, nós não temos mais barulho aqui do escapamento. Consigo usar o carro com menos barulho. E é claro, depois, posteriormente, esse escapamento vai sair inteiro, vai entrar um escapamento aqui bem melhor, voltado para performance, e aspirado tem que ter um escapamento legal. Mas por hora, matamos mais um gato, matamos mais um barulho aí do carro, de uma forma bem barata, até a gente ter uma solução definitiva, beleza? Aqui, com a água já completada, filtro ali no lugar, tudo certinho. Testamos a ventoinha, vimos que a ventoinha está funcionando. O que eu vou fazer agora? Basicamente, eu vou dar a partida no carro e vou deixar o carro aquecendo para mim ver se ele vai armar a ventoinha, se vai ficar tudo no lugar, se ele não vai querer jogar água fora por conta do filtro. Até então o carro não ferveu na minha mão, a não ser no dia que eu fui sair com o carro lá, do dia que eu busquei, e aquele reservatório ali estava com uma tampa ruim e ele vomitou toda a água por ali. Depois disso, o carro, com o gato da sacolinha ainda, não deu mais trabalho. Mas vamos dar uma olhada aí como que ele ficou agora depois dessas melhorias aí, dessas manutenções, né? Não é nem melhoria, é manutenção básica mesmo. Eu mostro quando dá certo, mas eu também mostro quando dá merda. Se a gente for olhar aqui, o que eu tô mexendo aqui? Na porcaria do filtro que eu coloquei. Por quê? Porque não deu muito certo, não. Basicamente, eu fiz o teste que eu falei para vocês, de ligar o motor, de deixar o motor aquecer. O que eu prestei atenção? Aqui, essa mangueira está quente. Essa mangueira aqui também está quente. O que isso significa? Significa que a bomba d'água está bombeando, então o motor está fazendo o circuito dele. Porém, entretanto, todavia, a mangueira que sai aqui e vai até o reservatório com o filtro não estava quente, o que significa que não estava tendo passagem de água do radiador para o reservatório.
Pode ser que seja por conta da restrição do filtro, pode ser que seja por conta da restrição do filtro. Saltar, que já tinha uma restrição anteriormente, como eu mostrei para vocês. Então, pode ser que essa merda já estava aí, já estava instalada. O que eu vou fazer? Vou montar no padrão original, uma mangueira com o diâmetro certinho, sem restrição nenhuma, igual vocês viram aqui que eu estou colocando, e vou testar. Vamos ver se agora ele começa a retornar a água certinho. A temperatura do painel, mais uma vez, não está levantando. Ela ergue um pouquinho ali e pronto, ela não chega a marcar meio painel, que seria tipo temperatura de trabalho. Não sei se isso é um vício desse carro, se pode ser alguma coisa no painel. Se vocês sabem de algo, comenta aí também. Mas o que eu vou fazer? Vou montar no padrãozinho original e vou testar para ver. O que eu quero que aconteça aqui? Que a ventoinha arme, refrigere o motor e desarme. E isso daqui vai garantir para mim que o sistema de arrefecimento está certo, que ele está funcionando corretamente e que eu consigo estar utilizando o carro tranquilamente. Galera, realmente, aqui, agora com a mangueira ligada direta, a gente tem fluxo de água. Quer ver? Olha o que acontece na hora que acelera. Acelera aí. Pode acelerar mais. Acelera. Tá bom. Tá vendo que a água está passando aqui? Significa que agora a gente está tendo o fluxo do radiador para cá, que é o que tem que acontecer normalmente. E com o filtro aqui no lugar, não estava acontecendo. Galera, sabe quando você acha que é uma trolha de 5 centímetros, na realidade é uma de 30? Então, o que acontece aqui? A gente viu que o carro ferveu agora, ele jogou a água para fora e a temperatura subiu lá no painel, só que ela subiu um pouco antes ali do meio. Então a gente tem um gato ali, pode ser que o painel não está marcando direito, só que ele saiu do normal dele, que é ponteiro para baixo, e chegou mais ou menos no meio e o carro ferveu e jogou água para fora, que nem eu mostrei para vocês. Então partimos entender o porquê da ventoinha não estar funcionando. E eu vou tentar explicar para vocês aqui brevemente o que foi feito aqui. Um dos primeiros testes que a gente fez foi de pegar esse cara aqui, desconectar e aterrar, fazer um jump aqui na realidade, de um polo para o outro. Por quê? Porque esse cara aqui é o sensor de temperatura. Se o sensor de temperatura tiver jampeado, ele vai marcar a temperatura alta e ele tem que acionar a ventoinha. E ele não acionou a ventoinha. Então o que a gente fez? A gente desconectou esse cara aqui, identificou qual que era o negativo, qual que era o positivo. Testamos o negativo. Esse daqui pegamos aqui no polo da bateria e descobrimos que o negativo é esse cara aqui. Testamos e tinha negativo. Então nós partimos para testar a linha do positivo. O que a gente fez? Pegou essa linha aqui, passou um fio até aqui dentro, viemos aqui na caixa de relé. Esse relé aqui que está faltando é o relé da ventoinha. E testamos a saída dele aqui, que é esse cara aqui, a saída 30. E a linha estava perfeita. O que nós fizemos também, testamos aqui o relé. O relé basicamente, aqui na parte de baixo é uma bobina. Quando você liga do 85 para o 86, ele libera do 30, que é o positivo direto, para o 87, que é o que aciona a ventoinha. Batemos um negativo e um positivo aqui. E vimos que o 30 liga, a bobina bate e aqui comunica, aqui dá continuidade. Então o relé está perfeito. O que a gente fez também? Olhamos aqui o fusível que manda o 30 para o relé. E é esse fusível aqui em cima, esse de 30 aqui, tá perfeito. O que a gente fez? Também testou se está chegando 30 direto aqui. 30 não, 12 volts direto no 30. E sim, está chegando. Se eu medir, estou com um multímetro aqui,
se eu medir daqui para a lata, eu tenho os 12 volts direto. Testamos também o pó-chave, que o pó-chave, se eu não me engano, é o 85, 86, não lembro. Um dos dois aqui é o pó-chave. A gente testou e o pó-chave está chegando. Qual que é a única coisa que está faltando? O sinal. Que sinal? O sinal do módulo de injeção que atraca o relé que manda o positivo lá para a ventoinha. Então o que a gente fez? A gente pegou a ponta que é o sinal e fomos testar lá no módulo. Eu peguei o esquema, eu peguei o diagrama do módulo e identifiquei que o pino 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse cara aqui, o pino 6 é o pino que sai o sinal do módulo para atracar o relé lá. E o que a gente fez? Medimos a continuidade do pino 6 para lá. E o que nós vimos que tem continuidade, que está funcionando perfeitamente. Mais um teste que a gente fez. A gente pegou e jogou, fez um jump aqui do 30 pro 80 aí, toda hora eu esqueço essa nomenclatura, do 30 pro 87. Fazendo um jump do 30 para o 87, a ventoinha aciona lá perfeitamente. Beleza, Christian, então depois de toda essa explicação, por que a ventoinha não está acionando? Dá a entender que tem um problema ali na parte do módulo. O módulo não está enviando o sinal para atracar o relé e, por sua vez, se o relé não atraca, a ventoinha não liga. O que nós testamos aqui também, se poderia ser um mau contato. Então nós tiramos e colocamos o conector várias vezes, porque como vocês viram no vídeo tem um pouco de zinabre ali, então poderia ser isso daí que estava causando, mas mesmo testando isso, não funciona. Bom, galera, quando as minhas conclusões dão certo, eu mostro para vocês, mas quando as minhas conclusões dão errado, eu também tenho o dever de mostrar aqui para vocês. Se a gente for recapitular o que havia acontecido, eu troquei o sensor de temperatura, eu troquei o reservatório, vi que a mangueira como filtro para filtrar o fluido de arrefecimento ali deu errado, tirei, montei, beleza. Aí o que eu falei, vou ligar e deixar o carro aquecer agora com a válvula termostática e ver se a ventoinha vai ligar. Já havia testado a ventoinha, então o sistema de arrefecimento deveria funcionar corretamente e a ventoinha devia ligar ali. Eu liguei, o que aconteceu? O ponteiro de temperatura, na hora que ele começou a chegar ali pela metade, ele jogou a água para fora pelo reservatório. Ele jogou a água para fora ali pelo reservatório, então eu decidi investigar o porquê que a ventoinha não estava acionando, como eu acabei de mostrar para vocês. Depois de todos os testes que eu fiz, eu cheguei na conclusão de que o módulo estava com problema, que ele não estava mandando o sinal para o relé. Coisa difícil de acontecer, mas depois de todos os meus testes, era o que estava aparentando, era o que estava acontecendo. Então, eu conversei com o nosso amigo Denner, da RT Alta Performance. Menção honrosa para o Denner aí, que deu uma super dica para gente. Ele pegou e falou o seguinte, antes de fazer o gato que eu queria fazer, liga o carro e ao invés de jampear o sensor com um fio, como eu expliquei que eu havia feito, coloca um resistor de uns 100 ohms, mais ou menos, no sinal da temperatura. Por quê? Pode ser que, quando você liga com um fio direto, pelo fio não ter resistência nenhuma, a injeção entende como um erro de leitura, um fim de escala, e acende a luz da injeção e não envia o sinal para a ventoinha estar ligando. E realmente a luz da injeção havia acendido quando eu fiz esse teste. E então ele pediu para mim fazer o teste com o resistor de 100 ohms. Eu encontrei aqui um resistor de mais ou menos 118 ohms e fiz o teste. E vejam aí,
Vamos ao teste do resistor. Estou medindo ele aqui na minha mão, ele é bem pequenininho, está difícil de ver, mas ele tem 113 ohms. Para executar o teste com o resistor, é importante que primeiro eu ligue o carro. Por quê? Porque na hora que eu ligar o carro, ele precisa da referência do sensor de temperatura para entender que ele está frio e fazer a partida corretamente. Se eu já ligar com o resistor ali, o que acontece? Ele entende que a temperatura do motor está alta, que o motor está quente e vai injetar menos combustível na partida. O que vai acontecer? O carro não vai ligar. Então, primeiro, eu vou dar a partida no motor, o carro vai ligar, aí eu vou vir aqui fora, vou desconectar o sensor, vou colocar o resistor e daí vou mostrar para vocês que a ventoinha liga conforme o teste que o nosso amigo Denner aí nos recomendou. Bora lá. Então vamos lá, vou ligar o carro. Pode ver que o ponteiro está ali embaixo, o carro ainda está frio, eu vou dar a partida. Pegou, apagou a luz da injeção. Olha o ponteiro onde que está. Agora eu vou lá fora e vou desconectar o sensor de temperatura. Vou desconectar o sensor e agora eu vou colocar o resistor aqui. Pode ver, ventoinha ali, ó, desligado. Vou colocar o resistor e já mostro para vocês. Coloquei o resistor aqui, se liga na ventoinha. Vou puxar o resistor aqui para vocês, espera aí. Deixa eu ver se com uma mão eu consigo. Puxei o resistor, a ventoinha vai parar. Parou a ventoinha. Vou conectar o sensor aqui novamente. E como mostrei para vocês, temperatura ainda lá embaixo. Funcionou. O que acontece? Eu peguei posteriormente e medi com o carro desligado ali qual era a resistência do sensor. Aqui com o carro gelado, ainda não foi dada a primeira partida do dia, fazendo a medição. Medição, desconectado o sensor, medindo diretamente no sensor, ele dá em torno de 2.380 ohms. Por quê? A partir do momento que eu testei com o resistor ali e como o resistor acionou, significa que a injeção enviou o sinal para o restante do sistema e o sistema funcionou. Então eu não estava com um problema de módulo, mas eu poderia ter algum outro problema ali. Então o que eu fiz? Eu sei que com 118 ohms, a injeção recebendo este sinal, ela disparou a ventoinha. Então eu comecei a desconfiar se eu poderia ter talvez um problema de sensor de temperatura. Por quê? Com o sensor de temperatura ligado àquela hora, eu deixei o carro aquecer e ele não ligou a ventoinha e jogou toda a água para fora. Então o sensor de temperatura estava conectado. Por que que não acionou a ventoinha? Então eu fiz um segundo teste. Qual o teste? Eu liguei o carro, deixei o carro vir aquecendo e vim medindo diretamente ali no sensor, como vou mostrar aí agora para vocês, conforme ele ia aquecendo, a resistência que era apresentada ali pelo sensor. Até que ele chegou numa resistência de 170 ohms. E pasmem, a ventoinha ligou. A ventoinha ligou, derrubou a temperatura e desligou. Fui medir no sensor, dando 230 ohms, mais ou menos. Agora, medindo aqui, pós o nosso teste com o resistor. O motor está funcionando há 3, 4 minutos. Então, medindo aqui direto no sensor, a gente pode ver que a resistência aqui vem caindo. Nosso ponteiro agora que começou a subir. Mais uma medição aqui, o carro está funcionando há uns 6, 7 minutos, creio que a temperatura deva estar em torno ali de uns 60 graus, mais ou menos, quase 70, e pode ver que a resistência já começa a cair aqui mais lentamente. A posição do ponteiro no painel, para vocês terem uma referência melhor.
Motor agora há uns 15 minutos ligados, mais ou menos. A temperatura aqui já deve estar na casa de uns 85 graus. E podemos ver que agora sim a resistência baixou dos 200. Já já que a ventoinha vai ligar. Vamos ver como está lá no painel. Agora aqui no painel, ponteiro se aproximando do meio mais ou menos. Aí temos a ventoinha ligando sozinha, agora com o sensor conectado. Se eu desligo o sensor aqui para medir para vocês, a ventoinha vai parar. Mas vamos medir aqui quanto está dando. Medindo aqui para vocês, como falei, mais ou menos 170 ohms. Mas como a ventoinha já ligou, a resistência vem subindo. Vou ligar o sensor aqui de novo. Ventoinha aqui segue ligada. E vamos olhar no painel. Ponteiro chegou mais ou menos ali no meio. E daí ele vem baixando novamente. Funcionando perfeitamente como tem que ser. Para quem não entende o funcionamento desse tipo de sensor, ele tem uma resistência. E conforme a temperatura do motor vai subindo, vai se elevando, essa resistência vem caindo. Até que ela chega numa resistência que o módulo entende que tem que ligar a ventoinha para derrubar essa temperatura. A ventoinha liga, resfria a água. Se a água resfria, essa resistência tem que voltar a subir. Até um ponto que o módulo vai entender que a água está numa temperatura ideal e vai lá e desliga a ventoinha, fazendo aí essa manutenção da temperatura do motor. Mas vamos lá. Eu testei aquela hora, a ventoinha não funcionou. Se eu testei agora com o mesmo sensor e a ventoinha funcionou, qual que era o problema então? Galera, pelo que dá a entender, como eu mostrei no vídeo ali para vocês, no momento em que eu tirei o conector para fazer o teste diretamente no pino da saída do módulo, tinha zinabre exatamente naquela linha e naquele ponto do sinal que comanda o relé que dispara a ventoinha. O que dá a entender? Dá a entender que o zinabre estava dando uma interferência ali, cortando o sinal ou então passando uma informação diferente, errada para o relé. Dessa forma, se o sinal não chegava no relé, ele não disparava a ventoinha. Tá, mas e como? Você limpou? Não, eu não limpei. Só que, só pelo ato de tirar e colocar aquele conector umas 5 vezes, pode ser que o atrito ali do conector entrando e saindo já fez uma breve limpeza e acabou funcionando. Então, o que eu vou fazer agora? O sistema está funcionando perfeitamente. Basicamente, só tirar aquele conector, passar um limpa-contato, aquele à base de álcool que seca instantaneamente e pronto, o sistema está funcionando. Não requer mais fazer o gato com o cebolão. Eu já até tinha comprado o cebolão, o relé para fazer o gato, mas o Denner deu essa ideia aí pra gente, eu acatei e felizmente funcionou, não precisamos fazer o gato. Então, agora temos que o nosso sistema de arrefecimento está corretamente revisado, o sistema está funcionando perfeitinho, como vocês podem bem ver aí. Bom, senhores, então agora nós temos um sistema de arrefecimento bem revisadinho. Temos o motor ali previamente revisado também, e também já temos a parte dos embuchamentos da bandeja ali revisado. Então, agora dessa forma, eu já consigo começar a utilizar o carro com um pouco mais de confiança, e no pé em que o carro está, nós já conseguimos ir até para o dinamômetro, beleza? Então, no vídeo de hoje é só. Eu agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Se curtiu desse vídeo, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se você gostou desse vídeo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo com seus amigos que também são lasanheiros, que também gostam de mexer com essas coisas, beleza? Então, eu vou ficando por aqui e até a semana que vem. Valeu? Tchau, tchau!